Bom dia a todos os irmãos, congressistas do 21º Congresso do IEST. Vamos a mais uma mesa redonda, cujo tema Extremos na Escatologia. Temos hoje como participantes o irmão Eudin, sendo traduzido pela irmã Mariana, e temos também o irmão Giancarlo aqui presente em nossa mesa. Convido aqueles que puderem se colocarem de joelhos para fazermos uma oração. Convido o irmão Giancarlo a dirigir esse momento. Nosso Pai Celestial, nós clamamos agora, mais uma vez, pelo derramamento do Espírito Santo, para iluminar a nossa mente, para darmos respostas que possam vir do Teu trono de graça. Abençoe aqueles que estiverem assistindo a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então dando início, mas antes, Giancarlo, antes de darmos início às nossas perguntas, Giancarlo, eu sei que você tem um material em áudio, com pregações, com mensagens bastante edificantes. Diz pra gente como fazemos nós para adquirirmos esse material. Fale um pouquinho sobre esse material. Eu tenho um ministério chamado Andando com Deus, que são mensagens em áudio, mensagens que vocês ouviram no congresso e às vezes outras mensagens que eu prego em diferentes lugares. E nós enviamos para pessoas que se inscrevem gratuitamente a cada 2 meses. Vamos então dando início à nossa mesa redonda. A primeira pergunta direcionada para o irmão Eudin. Irmão Eudin, diga por favor sobre a profecia dos 2520 dias e nos diz sobre os adventistas mileritas. Eles acreditavam nela? So I've written a whole article on this topic. Eu escrevi um artigo sobre este assunto. Jeff Pippinger lives just a few miles from my house. Um homem que mora algumas milhas de distância da minha casa. He and I have the same eye doctor. Nós temos o mesmo The same doctor of our eyes. doutor para os olhos, para a vista. Oftalmologista. The Millerites had understanding of Daniel and Revelation. Os mileritas tinham compreensão das profecias de Daniel e Apocalipse. The 2300 days was the foundation of the 7th month movement. E as 2300 tardes e manhãs era o fundamento do movimento milerita, da pregação. The date October 22, 1844. A data de 22 de outubro de 1844 was based on the 2300 day prophecy. foi fundamentada na profecia das 2300 tardes e manhãs. But aside from the prophecies of Daniel, mas além das profecias de Daniel, William Miller had a number of other prophecies he talked about. Guilherme Miller também pregava sobre outras profecias. 3 of those prophecies were never mentioned directly by a prophet. 3 dessas profecias nunca foi diretamente mencionadas pelos profetas. He talked about the 6,000 years. Ele falava sobre os 6.000 anos. But no prophet says that it will be 6,000 years before Christ's coming. Mas nenhum profeta na época falava sobre 6.000 anos de conflito para Jesus voltar. Ellen White talks about it being kind of a rough 6,000 years. Irmão White mais tarde falou sobre aproximadamente 6.000 anos de conflito nessa terra. And William Miller talked about a prophecy that was 2,450 days, 2450. 2450. Ele também falava sobre uma profecia de 2.450 dias. He got to this number by multiplying the year of Jubilee, 49 Ele years, chegou a essa conclusão porque ele pegou o ano jubileu de 49 anos by 50. 49 by 50. e ele multiplicou por 50. Also, when he was reading Leviticus 26, Também quando ele estava lendo o livro de Levíticos, capítulo 26, he saw, at least in the English Bible,
Ele viu, pelo menos na tradução em inglês, that it says that God would punish the people 7 times. que Deus iria punir o povo 7 vezes. Now, in the Bible, this phrase 7 times E na Bíblia, essa frase 7 vezes is used several different ways. é usada em diferentes maneiras. And this could be very different in Portuguese, so I'm just E é claro explaining. que na Yeah. versão portuguesa pode ser bem diferente, eu não sei. In the story of the 3 friends of Daniel, Na história dos 3 amigos de Daniel, when the fire is heated up, quando o fogo, a fornalha ardente foi aquecida, it's heated up 7 times. foi aquecida 7 vezes mais. And when Solomon is speaking, Quando Salomão estava falando, he says that a righteous man falls 7 times ele disse and que o rises justo again. cairia 7 vezes, mas se levantaria. And then in Daniel chapter 4, E também em Daniel capítulo 4, there's a prophecy that Nebuchadnezzar would eat grass like an animal for 7 times. tem uma profecia que disse ou preveu que Nabucodonosor comeria grama por 7 tempos. Now, if you have a 7 concordance, vezes, né? Seria 7 tempos em inglês. these 3 places look very different. Se você tiver uma concordância bíblica e procurar esses textos, você vai ver que os contextos são bem diferentes. One of them looks like 7 time periods, Um deles é um período de 7 tempos. the other 2 look like 7 like 7 repetitions or intensity. O outro contexto é mais como 7 vezes mais a intensidade, bem diferente do primeiro. I don't know if any of this makes sense in translation. Eu não sei se o que eu estou tentando dizer faz sentido na tradução, mas na verdade faz, né? Pelo menos But William Miller conseguindo didn't acompanhar. know Greek or Hebrew. Guilherme Miller, ele não sabia grego e hebraico. And he used a type of concordance that made no reference to Greek or Hebrew words. E ele usou um tipo de concordância que não fazia referência a palavras gregas e hebraicas. So when he was reading Leviticus 26, Então, quando ele leu Levíticos 26, he didn't know that it was very different than in Daniel 4. ele não conseguiu perceber que as palavras usadas em Levítico 26 eram bem diferentes das usadas em Daniel capítulo 4. So when God said he would punish Israel very intensely, Então, quando Deus pronunciou que puniria os israelitas intensamente, Miller thought it would be for 7 years. Guilherme Miller achou que seria por 7 anos. And he understood those years to be symbolic years. E ele compreendia o princípio dia, ano. Então ele entendia como um ano simbólico. And that's how you get the 2,520 years. E é assim que nós chegamos na profecia dos mileritas dos 2520 anos. 7 times 360. Porque eles multiplicam 7 vezes 360, que é o ano judaico. It was never a very important idea to William Miller. Nunca foi algo importante para Guilherme Miller essa profecia. He always mentioned it just in connection with a few other of those prophecies. Ele mencionou algumas vezes em conexão com algumas outras profecias. Then, about 10 years after the disappointment, Então, cerca de 10 anos depois do grande desapontamento, Adventists stopped speaking about this 2520 prophecy. os adventistas cessaram de falar e pregar sobre a profecia dos 2520 anos. James White wrote against it. Tiago White finalmente escreveu contra essa profecia. He said it's not a prophecy. Ele disse que não era uma profecia Not a time prophecy. pertinente a tempo. Uriah Smith wrote against it. Uriah Smith também escreveu contra essa profecia, He said it's not a time que prophecy. não era uma profecia de tempo. And it was kind of left quiet like that for more than 100 years. E ficou subjugado essa doutrina por praticamente 100 anos. Then, about 15 years ago, Então, cerca de 50 anos atrás, a man in America began preaching about this prophecy again.
um homem nos Estados Unidos começou a pregar sobre essa profecia novamente. He taught that it was the present truth for this time. E ele ensinava que esta profecia era a verdade presente para esse tempo. That preaching about this will bring the latter rain. E que pregar sobre esse tema traria chuva serôdia. That's not true. E isso não é verdade. The latter rain comes by preaching about Jesus. A chuva serôdia virá através da pregação de Jesus. About Christ and his righteousness. Sobre Jesus, justiça nossa. About the message that came in 1888. A mensagem que veio em 1888. So those who are preaching about this prophecy, aqueles que pregaram sobre essa profecia dos 2520 anos, they've made one small mistake and one big mistake. fizeram um pequeno erro e um grande erro. The small mistake O erro pequeno is to believe that the 2520 is a real prophecy. foi acreditar que os 2520 anos é uma profecia de tempo. That's a harmless mistake. E é um erro que não causa nenhum dano. It didn't cause any problem for William Miller. Nunca causou nenhum dano para Guilherme Miller. It didn't cause any problem for the other Millerites. Nunca causou nenhum dano para outros milleritas. It's just a small thing. Era algo irrelevante. But to take that and make it into the present truth, Mas quando você pega esta profecia e faz ser ela a verdade presente, to make it as if it is the testing truth for this time, e fazer dela como se fosse a verdade de teste, de fidelidade para este tempo, that's the big mistake. aí é o grande erro. It pulls people away from the three angels' messages. Tira as pessoas das três mensagens angélicas. And now the same man who began promoting this Agora, o mesmo homem que começou a promover essa mensagem is teaching his followers to not do evangelism, está ensinando os seus seguidores a não fazer evangelismo, but instead only to relate to Adventists what they're finding. mas ao invés de fazer evangelismo, somente ir aos irmãos adventistas e falar sobre as 2520 dias. So it's a dangerous fanaticism. E isso é um fanatismo perigoso. I'm sorry for the long answer. Ok. Perdão pela resposta longa. Giancarlo, uma pergunta agora direcionada a você. As 7 trombetas de Apocalipse podem ter aplicação dupla? Ou seja, é possível elas serem tocadas novamente antes da volta de Jesus? Ok, muito boa pergunta e tem realmente sido apresentado por algumas pessoas I understand it. que a trombeta tem um cumprimento secundário ou duplo no futuro, ok? Eu acredito que não pode. Existem, na verdade, duas posições que colocam as trombetas no futuro. Eu não vou tentar definir o que são as trombetas, porque realmente seria bastante conteúdo. Mas elas aconteceram de forma histórica, através da história, a partir quando Jesus entrou no lugar santo, a partir de um período específico, e foi e continua sendo tocada ainda nos dias de hoje. O que são as trombetas? Assim, resumindo mesmo, a queda do Império Romano Ocidental, Oriental e a queda da Babilônia espiritual. Seria isso as 7 trombetas, em resumo. Basicamente, Deus julgando Roma Ocidental, Oriental e Roma espiritual, a grande Babilônia espiritual. Aqueles que colocam no futuro, alguns, ao ler as 7 trombetas e ao ler as 7 últimas pragas, vocês compreenderam o que eu acabei de falar? Ao ler o que? As 7 últimas trombetas e as 7 últimas pragas, eles acham que a linguagem é muito semelhante. E eles acabam assumindo que as 7 trombetas e as 7 últimas pragas são as mesmas coisas. Só que se você tiver o mínimo do cuidado e fazer uma leitura superficial, nem mesmo profunda, e você comparar as 7 trombetas com as 7 pragas, vocês vão ver que elas são praticamente totalmente distintas e elas não têm nada a ver uma com a outra.
Então, na verdade, basta você realmente fazer uma comparação. Quando alguém alegar para vocês que as trombetas e as pragas são as mesmas coisas, para, lê e compara, e você vai ver que não é. Entretanto, existe uma outra posição que coloca as trombetas no futuro. Eles não dizem que são as pragas, ok? Eles dizem que será mais um cumprimento durante o tempo de angústia também. Mas eu vejo que isso é uma interpretação falha. E a razão disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 8, é aqui que nós vamos encontrar a razão, eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse e as profecias em geral, vocês aprenderam de manhã que nós devemos ver quem na profecia? Quem é o centro da profecia? É Jesus, ok? Então, quando nós estudamos as trombetas, nós temos que identificar a quem nas trombetas? A Jesus. Nós temos também que identificar a manifestação do caráter de Deus nas trombetas. Então, ao estudar as trombetas, a primeira coisa que nós podemos identificar é onde Jesus se encontra quando as trombetas começam a tocar. Vocês compreenderam o que eu acabei de falar? O que nós vamos identificar agora? Onde Jesus se encontra quando as trombetas começam a tocar. E aqui no capítulo 8 do Apocalipse, vai dizer onde Jesus está quando as trombetas começam a tocar. Olha o verso 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Aí está a introdução das 7 trombetas. E veio outro anjo, e a propósito, esse outro anjo é Jesus. Quem é esse outro anjo que eu acabei de dizer? É Jesus. E nós vamos ver o porquê que eu concluo que é Jesus daqui a pouco. E pôs-se junto, aonde que Jesus se colocou? Junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Ou seja, é o altar não de sacrifício que está no pátio, mas o altar que está em qual compartimento do santuário? No lugar santo, não no lugar santíssimo. Ok? No lugar santo. Repetem comigo. Esse altar está em qual compartimento? No lugar santo. Ok? É o altar de incenso. Muito bem, Jesus está no altar de incenso. Vamos continuar lendo. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro. O altar de ouro, o altar do pátio era de bronze, esse é de ouro, então é do lugar santo. Verso 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então a oração vinha do anjo para Deus Pai. Ou seja, esse anjo é um intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Então, quando Jesus está no lugar santo, veja o que acontece no verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E aí o que nós vamos ver? O soar das 6 primeiras trombetas. Repete comigo, o soar de quantas trombetas? 6, não 7. Das 6 primeiras trombetas. E eu pergunto para vocês, quando as 6 primeiras trombetas soaram, onde estava Jesus no santuário? Qual compartimento? No lugar santo. Qual ano ele entrou no lugar santo? No ano 31, o ano da sua ascensão. Qual o ano que ele saiu do lugar santo, moveu para o Santíssimo? 1844. Então as 6 trombetas, as 6 primeiras trombetas, elas soam quando Jesus estava no lugar santo. Então, se nós pegarmos essas trombetas e jogarmos no futuro, nós estamos no mínimo afirmando que Jesus vai retomar a sua obra no lugar. Aonde que ele vai retomar a sua obra? No lugar santo. A verdade é que quando ele conclui a obra no Santíssimo, ele tira suas vestes de sacerdote, coloca suas vestes de vingança e volta para o pátio, que representa a terra, segundo a vinda de Jesus, e não volta para o santo.
Então, colocar as trombetas no futuro, você automaticamente está estendendo o ministério de Jesus, que depois do Santíssimo, ele volta para o Santo. Isso é uma interpretação falha. Agora, eu quero que você veja que quando soa a 7ª trombeta, qual compartimento do santuário, ou qual móvel do santuário é visto no céu? Vamos dar uma olhada, muito bem. Vamos ao capítulo 11. Vamos a Apocalipse capítulo 11. No verso 15 é quando começa a descrever o soar da 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, e por aí vai. Então está descrevendo o soar da 7ª trombeta. Qual móvel do santuário é visto quando a 7ª trombeta soa? Olha o verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e qual é o móvel? A arca. A arca de sua aliança foi vista no seu templo. Ok, então, quando a 7ª trombeta toca, é quando o lugar santíssimo é aberto e a arca da aliança é vista. Qual foi o ano que o lugar santíssimo abriu-se? 1844. Então a 7ª trombeta ela começa a soar em 1844, ok? Então é por isso que eu não acredito colocar as 7 trombetas no futuro. Elas devem acontecer as 6 primeiras no período que Cristo está no lugar santo, não exatamente no ano 31 quando ele começa, não, de forma alguma, mas durante o período que ele está no lugar santo. E a 7ª, ela soa quando Jesus entra no lugar santíssimo. Ok. Irmão Dinho, uma pergunta agora direcionada ao irmão Dinho. Que posição Ellen White tomou quando divergências surgiram entre teólogos adventistas acerca do contínuo de Daniel 8, o rei do norte de Daniel 11 e a identidade dos 144.000 de Apocalipse 7 e 14? I think I understand the question. Eu acho que eu entendi a pergunta. So, Ellen White had a lot to say about a controversy over Daniel 8. Ellen White tinha bastante a dizer sobre o In, conflito em Daniel 8. in Daniel 8 and 9, 8, 11 and 12, Em Daniel 8, 11 e 12, Adventists argued about the meaning of this phrase, the daily. os adventistas discutiam sobre a expressão o contínuo. So in English, daily. Então, em inglês era diário. Some people thought it represented Christ's ministry in the sanctuary. Algumas pessoas pensavam que significava a obra de Deus no santuário, de Jesus no santuário. Some people thought it represented the pagan Rome that was replaced by the papacy. E algumas pessoas pensavam que era a Roma pagã substituída pelo papado. And leading men in the Adventist church were on both sides of this argument. E líderes do movimento adventista estavam nos dois lados, haviam líderes dos dois lados. Ellen White's counsel can be found in the selected message books. O conselho de Ellen White pode ser achado no livro Mensagens Escolhidas. It's very direct. É muito direto. She tells us that it is not an important question. Ela nos diz que não é uma pergunta importante. That it's not even worth arguing about. Nem é digna de argumentação. That as long as people are arguing, que quanto mais as pessoas discutem, the best position is to be quiet. A melhor posição é estar silentes. Now, Ellen White did not say much about Daniel 11. Ellen White não diz muito sobre Daniel 11. There really was not much of a controversy about Daniel 11 during her lifetime. Na verdade, não existia muitas discussões a respeito desse tema enquanto ela vivia. But people did wonder about the 144,000. Mas as pessoas sim pensavam sobre os 144.000. Partially because there were so few Adventists. Parcialmente porque tinham tão poucos adventistas. It seemed like we would never get to 144,000. Que parecia que eles nunca chegariam a 144.000. So when people were asking about that number, então quando as pessoas perguntavam sobre esse número,
they would ask her, is it literal or is it symbolic? Elas perguntavam, é literal ou simbólico? And Ellen White responded. E Ellen White respondeu. You can find this in the 7 volumes of the Bible commentary. Vocês podem encontrar nos 7 volumes do I'm going to paraphrase it for you. comentário bíblico. E eu vou parafrasear. She says that sometimes we ask questions that are like trying to pry into secret places. Do you know the word pry? Like a crowbar. Yeah. Ela diz, algumas vezes nós tentamos perguntar coisas que tentam penetrar em lugares secretos, forçando a nossa interpretação. She said that questions like how many people will be sealed are not appropriate to ask. Ela diz que a pergunta sobre quantas pessoas serão seladas não é uma pergunta apropriada. A better question would be, uma pergunta melhor seria: how can I receive the seal of God? Como eu posso receber o selo de Deus? So if you ask me how many people will be in the 144,000? Então, se você me perguntar quantas pessoas farão parte dos 144 mil, I will just tell you how you can be part of the number. Eu vou somente te dizer como você pode fazer parte desse número. That's the important question. Essa é a pergunta importante. And if Ellen White was alive today, e se Ellen White vivesse hoje, I'm very confident eu estou bem certo that she would say the arguments about Daniel 11 que ela diria que os argumentos sobre Daniel 11 are about something even less important than the continual in Daniel 8. Ou as discussões sobre esse tema são ainda menos importantes do que o contínuo ou Daniel 8. Giancarlo, uma pergunta direcionada a você agora. Quais assuntos proféticos Ellen White considerou inegociáveis e quais foram tratados por ela como assuntos que não deveriam dividir a igreja? Ok, eu acho que parte da pergunta o Eugene respondeu. Ela falou claramente sobre o contínuo. Também ela, ao falar sobre os 144 mil, ela disse que eventualmente saberíamos exatamente quem eram os 144 mil, e no momento ela disse para os irmãos não fazerem realmente um ponto para dividir Israel, vamos colocar dessa forma, né? Agora, quando nós falamos sobre profecias que ela considerava de inegociáveis ou de vital importância, eu gostaria de colocar dessa forma, de vital importância. Eu particularmente não tenho em mente, talvez o Eugene tenha, alguma profecia que ela disse, essa é uma profecia inegociável, mas nós podemos ver a ênfase que ela deu em certas profecias. Nós podemos ver a importância, o tempo que ela passou escrevendo sobre certos assuntos proféticos, como, por exemplo, o santuário celestial e sobre a obra de Cristo no lugar santíssimo. Ela escreveu muito sobre o assunto e falou que era o fundamento da fé adventista. Okay? Ela, por exemplo, no livro O Grande Conflito, falou muito sobre a marca da besta, sobre o anticristo da profecia bíblica, sobre o tempo de angústia. Então eu acredito que essas profecias são profecias relevantes que devem ser estudadas e ensinadas para o povo de Deus, porque é evidente que a profetisa que orientou Deus orientou a igreja através dela, ela escreveu sobre esses assuntos frequentemente e dedicou uma boa porção do livro O Grande Conflito, que ela considerou uma de suas principais obras, para falar sobre eventos finais. Tempo de angústia, lei dominical, chuva serôdia, alto clamor e outras profecias relacionadas a eventos finais. A irmã White deu a nós o que ela chamou de fundamentos da nossa fé. The Sabbath, o sábado, the mortality of the soul, a imortalidade da alma, the second coming of Jesus, literally, a segunda vinda de Jesus, literal, the judgment message, a mensagem do juízo investigativo, which is part of the three angels' messages, que é parte das 3 mensagens angélicas. This is a foundation. Aqui está o fundamento. And part of the first angel's message is the everlasting gospel. E parte da mensagem do Evangelho Eterno
when the gospel is well understood and practiced, Quando o evangelho é compreendido corretamente e praticado, the fruit is good theology. o fruto será boa teologia. When the gospel is poorly practiced or poorly understood, Quando o evangelho é pobremente praticado ou compreendido, the result is bad theology. tem uma teologia ruim. So we want to make sure that we get the gospel right. Então, em primeiro lugar, temos que certificar que nós compreendemos o evangelho corretamente. Amen. Foi muito bom também ouvir a tua opinião sobre esse assunto. Giancarlo, vou lhe fazer uma pergunta. Também vou querer, Eudine, a tua opinião sobre essa pergunta. Giancarlo, é possível ser um adventista do sétimo dia e não crer na profecia bíblica? Sim e não. É possível, quando eu digo que sim, porque é possível uma pessoa ser mal preparada para o batismo, ela não compreende o papel profético que nós temos como movimento, então ela se tornou um adventista do sétimo dia e não acredita nas profecias bíblicas. Então é possível. Agora, quando nós falamos de um adventista comprometido com a missão da igreja, se é possível haver um adventista comprometido com a missão da igreja e não acreditar na profecia bíblica, aí eu respondo que não é possível. Eu acho que a série que eu fiz de manhã ajuda a responder um pouco do porquê eu acredito não ser possível. Nós temos uma mensagem dada por Jesus que é embasada em quais livros? Daniel e Apocalipse. E é, como foi colocado aqui, né, é o fundamento da nossa mensagem. Ok. Irmão Dino? The seal of God has two components. O selo de Deus tem dois componentes. There is the intellectual component, Tem o componente intelectual and then there is the spiritual life component. e tem a parte espiritual da vida. With many people, one of these becomes stronger than the other one. Quando um dos componentes se torna mais forte do que o outro, Some people become Adventist intellectually. um se torna adventista intelectualmente. They know Daniel 8 and 9, Ele conhece Daniel 8 e 9. but they're not consistent in their devotional experience. Entretanto, ele não é consistente na sua devoção pessoal. And they have real problems in their home. E ele tem muito problema dentro do seu lar. Some people become Adventist more on the spiritual plane. Outros podem se tornar adventista mais no aspecto espiritual. They love the fact that Adventists study the Bible, Eles gostam do fato que os adventistas estudam a Bíblia. but they especially love that we have a health message Eles gostam muito, especialmente da mensagem de and saúde. that we help the poor E que nós ajudamos os pobres. and that we preach about the family. E que nós pregamos sobre família. They really like the practical things, Eles gostam das coisas práticas. but they don't remember which chapter has the 2300 days. Mas eles não conseguem lembrar, por exemplo, qual capítulo está a profecia das 2.300 tardes e manhãs. And they never can quite remember what happened in 1798. E eles não conseguem lembrar exatamente o que aconteceu em 1798. There are a lot of people like this. Tem muitos assim. Are any of you like this? Algum de vocês são assim? You won't admit it. Okay. Vocês não querem admitir, né? The seal of God O selo de Deus doesn't come on someone who is half done. não virá sobre uma pessoa que não está completa na sua experiência, os dois aspectos, os dois componentes desenvolvidos. The seal of God says that you will not fall into apostasy. O selo de Deus diz que você não vai se apostatar. And Satan always attacks you on your weakest point. Satanás vai atacar você no ponto mais fraco. So those who are very strong intellectually, Aqueles que são fortes intelectualmente,
He binds them to some addiction or to their temper or to some ele problem. vai tentar prendê-los em algum tipo de vício ou até mesmo de defeito temperamental. And those who are stronger spiritually, E aqueles que são mais fortes espiritualmente, he deceives them until they don't really believe the Adventist church is the true church. ele conseguirá enganá-los quando levá-los a crer que a igreja adventista não é a igreja remanescente. We want to cultivate both our spiritual life and our intellectual Então life. nós queremos cultivar ambos, tanto a nossa parte intelectual quanto a nossa parte espiritual. So that when the shaking is very strong, we will still be Adventists. Então, quando a sacudidura, que será muito forte, vier, seremos adventistas firmados. So in answer to the question, Yeah. Então, para responder a you pergunta, can't be a safe Adventist if Você you não don't pode. understand prophecy. ser um adventista seguro, em segurança, se você não compreender a profecia. Ok. Dando continuidade à nossa mesa redonda, vamos agora fazer as perguntas que foram enviadas pelos nossos congressistas. Solicito então aos nossos participantes que, à medida do possível, sintetizem as respostas para que possamos contemplar todas as perguntas que nos foram enviadas. A primeira pergunta é direcionada ao irmão Eudinho. Que preparo deve ter os pais, ou quais preparos devem ter os pais que pensam em ter filhos? E quais são as consequências pela falta deste preparo? So no wonder you said summarize. You should read the books. Agora eu entendo por que ele diz que temos que resumir as respostas, né? Child Guidance, Adventist Home. Você pode ler o livro Orientação da Criança, o Lar Adventista. You could do it in 2 weeks if you made it a priority. Se você fizer uma prioridade, você lê estes livros em 2 semanas. But take notes. Mas anote. Let me deal with a false idea. Deixa eu falar sobre uma ideia errônea. Should you be ready for the seal of God before you have children? Deve você estar pronto para receber o selo de Deus para você poder ter crianças? You know, God is the one who created the human body. Sabe, Deus foi quem criou o corpo humano. Did He create you to have children when you're young or when you're old? Did God create you to have children when you're about 25 or when you're about 75? Deus criou a você para ter filhos quando você está em torno dos 25 ou em torno dos 75? Which one? O que vocês acham? When you're 75, you know a lot more. Quando você tem 75 anos, você tem muito mais bagagem. You've climbed the road of sanctification. Você já teve oportunidade para Now you're ready. escalar a santificação. Now you're ready to have children. Agora você está pronto Was para ter that God's filhos. plan? Será que é o plano de Deus? No. Não. No, in fact, God intended by raising children, you Na would, verdade, Deus deseja que ao nós criarmos filhos, that would draw you closer to Him. isso irá nos levar mais próximos a Jesus. It would make you feel your moral Nós responsibility. vamos sentir mais responsabilidades. It's an important part of the Christian life. É uma fase importante da vida cristã, But it's not for everyone. mas não é para todos. Suppose that you have a very good character. Suponhamos que você tem um caráter muito bom. Does this mean your children will have a very good character? Isso significa que o seu filho vai ter um bom caráter? No. Não. It means you don't know yourself very well. Talvez você não conhece você tão bem. And your children don't only inherit from you, they inherit from your parents and your grandparents. Perdão, talvez você não conheça sobre a natureza humana tão bem. Os seus filhos não herdam só de você, mas eles herdam também dos seus pais, seriam os avós, né? So if your father is a liar Então, se seu pai é um mentiroso and an immoral person, e uma pessoa imoral, even if you don't have these problems in your own life, mesmo se você não tiver esses problemas na sua vida, your children will have a weakness for this, just like you did. o seu filho pode ter uma fraqueza neste ponto. They will have to overcome that weakness, just like you had to overcome it. Ele terá que vencer essa fraqueza assim como você teve que vencer. So when Ellen White says what to do to prepare, Então, o irmão White fala sobre o que fazer para nos prepararmos. choose properly your marriage partner.
Escolha corretamente o seu parceiro para o casamento. Make sure you have enough money to feed the children. Tenha certeza que você pode sustentar a sua família para alimentá-la. If you don't have enough money to feed the children, Se don't have the você não children. tem dinheiro para alimentar os seus filhos, não tenha filhos. Make sure that you have some life experience. Tenha certeza que você já teve experiências na Taking vida care of yourself. de poder cuidar de você mesmo. Because until you've taken care of yourself, Porque a menos que você consiga cuidar de si mesmo, you're certainly not ready to take care of a baby. certamente você não estaria habilitado para cuidar de um bebê. So 17 is a bad age to get pregnant. Então, 17 anos de idade é uma idade ruim para engravidar. You said summary. Você disse para resumir, então? Ok, muito obrigado. Giancarlo, quando a profetisa fala inspirada por Deus que os pequeninos serão levados antes do fim, como é que nós podemos entender essa passagem? Quando ela fala isso, que Deus permitirá muitos pequeninos descansarem no pó da terra, e ela diz a promessa, veremos nossos filhos outra vez, ou seja, ela dá a esperança da ressurreição, ela não utiliza um termo que dá a entender que todas as crianças que estão vivendo perto do fechamento da porta da graça, momentos antes das pragas caírem e começar o tempo de angústia, que eles vão descansar no pó da terra. Ela não fala isso de maneira alguma, ok? Então, aqueles que têm crianças pequenas não acham assim. Se sair um decreto dominical daqui a um ano e os eventos se desenrolarem de forma rápida, pois os últimos eventos serão rápidos, aí você tem um bebê de 1 ano, uma criança de 2, 3 anos, aí você pensa, o meu filho vai morrer antes que a porta da graça se feche. Ela não aborda a questão dessa forma. Eu acredito que muitas crianças poderão fazer parte da última geração, ok? Só que ela coloca que na visão de Deus, na sua misericórdia, ele entende que é melhor para muitas crianças descansarem no pó da terra, esperarem Jesus no pó da terra, do que passar pelo tempo de angústia, pelas 7 últimas pragas. Então ela não está afirmando que todas as crianças vão descansar, todas as crianças justas, né, antes do tempo de angústia, mas parte delas. Ok, muito obrigado. Irmão Dean, meus filhos possuem 15 e 18 anos e não levam minhas palavras a sério. Fico muito nervosa. O que devo fazer? You didn't read the end? Good. Okay. You should be sad. Você deveria ficar triste. When your children are 15 and 18, Quando seus filhos têm 15 e 18 anos, this is when you reap what you've sowed when they were 2 and 3. aí é quando você colhe o que você plantou quando eles tinham 2 ou 3 anos. You can be very sincere, Você pode ser bem sincero, but if you don't really understand the principles mas se você não entende realmente os princípios about how to raise children, sobre como criar filhos, the ones that are in those books, aqueles que estão naqueles livros, if you don't teach them how to make their own decisions, se você não os ensina a tomar suas próprias decisões, if the father spends too much time away from the home, se o pai passa muito tempo longe de casa, or if there's argument inside of the home, ou se há discussões dentro da casa, or if inside the home you criticize other people, ou se no lar vocês criticam as outras pessoas, or you talk about the mistakes the pastor makes, ou fala sobre os erros do pastor, any of these things can spoil the heart of a child. todas essas coisas podem estragar o coração daquela criança. And when they get to be 15 or 18, Quando eles chegam a 15 e 18 anos, it's kind of like the jackfruit that is rotting outside. é como aquela jaca que está estragando ali fora. You can smell it. Você pode sentir. You can see the results of what happened when they were children. Você pode ver o resultado do que aconteceu quando eles eram crianças. But Mas, even if you raise a child perfectly, mesmo se você
cria os seus filhos perfeitamente. They can choose the wrong way. Eles podem escolher o caminho errado. One thing you should do when children are this age is respect them. Uma coisa que você pode fazer enquanto seus filhos estão nessa idade é respeitá-los. You shouldn't be talking to them as if they were 5 years old. Você não deve conversar com eles como se eles tivessem 5 anos. If I'm speaking to a young man who's 18, Se eu estivesse falando com um rapaz de 18 anos, I might talk to him like this. eu poderia falar com ele como assim: I respect you. eu te respeito. At your age, you have a right to make decisions. Na sua idade, você tem o direito de fazer decisões. You even have a right, if you want to leave home. Você também tem o direito, se você quiser, até de sair de casa. You have a right to go make a living. Você tem o direito de sair, fazer sua própria vida. But I think the best place for you is in my home. Mas eu acho que o melhor lugar para você é na minha casa. It's a safe environment. É um ambiente seguro. But in my home, there are rules. Mas no meu lar existem regras. And because it's my home, E porque é a minha casa, if you choose to live here, se você escolher morar aqui, you are also choosing to have these rules. você também está escolhendo essas regras. I'm not going to force these rules on you, Eu não vou impor essas regras a você, but they go together with choosing to live in my house. mas elas vêm junto com escolher estar aqui. And you need to make E decisions. você precisa tomar decisões. So take your time. Então, usa o tempo que você precisar. Do you understand the idea? Você entendeu? You can give someone respect Você pode respeitar alguém, without letting them control your house. sem deixar que eles controlem a sua casa. But let me speak to this mother. Mas deixa eu falar para essa mãe. It could be that they've learned that you don't really mean what you say. Pode ser que eles tenham entendido que você não exatamente diz o que você quis dizer. If you tell them Desculpa, quis dizer o que você disse. Se você diz that they will have to suffer a punishment que eles vão ter que ser castigados if they do a certain thing, se eles fizerem alguma coisa, and then you don't follow through, e daí você não cumpre, then your words are not going to be respected. então suas palavras não serão respeitadas. One more idea. Uma ideia a mais. Continually rebuking your children Reprovar continuamente os seus filhos discourages them. Desanima os seus filhos. They want to please you. Eles querem te agradar. And if they feel like they can't please you, E se eles sentem como se eles não conseguissem te agradar, they might give up. eles podem desistir. So let me try to illustrate. Então deixa eu ilustrar. With this 15-year-old boy, Com esse menino de 15 anos, he rakes the leaves in front of your house, ele varre as folhas de frente da casa. and he accidentally breaks the rake. I'm sorry. Oh. Ele acidentalmente quebrou o instrumento. He was trying to please you. Ele estava tentando te agradar. If you say to him, Se você diz para ele: "Thank you so much for raking the leaves. muito obrigada por tirar as folhas daqui. I break many things also. Eu também quebro algumas coisas, It muitas happens to all coisas. of us." Acontece. You will encourage him. Você vai animar. But if you if you bother him about breaking the rake, Mas se você fica falando sobre que ele quebrou aquilo, eventually he won't even try to please you. algum dia ele nem vai tentar te agradar mais. Do you understand? Vocês entendem? Yeah. Eudine, eu vejo em nosso país, talvez isso ocorra também em outras regiões, muitos pais acabam não tendo essa conversa franca, sincera com seus filhos nessas idades. Talvez pensem que isso transmita falta de amor e que o estabelecimento das regras seja falta de amor. It's not just in Brazil where parents avoid talking to their teenagers. Brazil is not the only place. Não é somente no Brasil que os pais evitam conversar com os seus filhos, It's the whole world. adolescentes. É no mundo inteiro.
It's because when they're young, we don't prepare them to make their own decisions. É porque quando eles são jovens ou novos, a gente não prepara eles para tomarem suas decisões. So when they become teenagers, we don't trust them. Então, quando eles chegam a ser adolescentes, nós não confiamos neles. And if we don't trust them, E se nós não confiamos we're neles, afraid they'll reject us when we talk to them. ficamos com medo que eles nos rejeitem quando conversarmos com eles. But certainly you should take the risk Mas precisamos certamente nos arriscar, because they have friends. correr o risco, porque eles têm And their amigos. friends talk to them with respect. E os amigos conversam com eles com respeito. Their friends talk to them about life, Os amigos conversam com eles a respeito da vida, about sex, sobre sexo, about religion. sobre religião. And if you don't talk about these things in a very open way, E se você não conversa com eles de maneira bem aberta sobre esses assuntos, who's going to be teaching the children? quem estará ensinando esses seus filhos? That's what I would have to say. Isso é o que eu tinha para dizer. Giancarlo, Daniel 12:12. Como nós podemos explicar essa passagem, essa profecia? Eu gostaria de dar uma resposta um pouquinho mais ampla, porque eu acho que é necessário. Já que o propósito da mesa seria extremos em escatologia, quando veio essa pergunta, eu lembrei que pode existir um extremo. Em Daniel capítulo 12, no verso 12, como vocês podem observar, é uma profecia concernente a tempo, uma profecia de tempo. Aqui fala, bem-aventurados os que esperam, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, ok? Antes de dar a interpretação aqui da profecia, eu gostaria de dar um conceito geral, porque é uma profecia de tempo e muitos pegam essa profecia e colocam no futuro. Ok? Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Muitos pegam profecias de tempo, inclusive essas daqui, essas duas que tem aqui em Daniel capítulo 12, e eles jogam no futuro. Com isso, eu gostaria de levá-los a Apocalipse capítulo 10. Vamos a Apocalipse capítulo 10, rapidamente. Em Apocalipse capítulo 10, no verso 6, Jesus ele faz um juramento. E eu quero que vocês vejam o juramento que Jesus faz. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais. Qual é a próxima palavra? Demora. Essa palavra poderia ser traduzida por tempo. Não haveria mais tempo. Ok? Armand White comenta sobre esta passagem. E ela deixa claro que esse juramento, que não haveria mais tempo, se refere a profecias de tempo a partir de 1844 até a segunda vinda de Jesus. Entenderam o que eu falei? Não haveria mais profecia de quê? De tempo determinado, profecias proféticas concernentes a períodos específicos de tempo determinados de 1844 até a segunda vinda de Jesus. Porque depois da segunda vinda de Jesus, nós já temos profecias de tempo, como os 1000 anos. Muito bem. Nós temos que aplicar este princípio, eu não deveria nem dizer princípio, mas nós devemos aplicar o que Jesus falou, jurou aqui, em todos os casos. Quando ele jurou que não haveria profecia de tempo de 1844 até a segunda vinda de Jesus, e você pega aquelas profecias de Daniel capítulo 12, que hoje estão jogando para o futuro, o que você está fazendo? Quando você coloca profecias de tempo, lá de Daniel 12, joga elas para o futuro, depois de 1844 e antes da vinda de Jesus, o que você está fazendo? O que você acabou de fazer com o juramento de Jesus? Lançou por terra, você não considerou, ele tentou te avisar, escuta, não estabeleçam profecias concernente a tempo entre 1844 até eu vir. E quando nós tentamos fazer isso, colocar aquelas profecias no futuro, antes da segunda vinda de Jesus, nós desconsideramos o que Jesus nos aconselhou, o seu juramento, e aí eu acredito que pode existir
uma pobre teologia, como Eugene colocou. Talvez uma pobre compreensão do Evangelho exige uma necessidade de um estímulo. Não sei se vocês já viram pessoas assim, que estão sempre buscando por uma coisa sensacional, sempre buscando por uma coisa diferente. E aí chega alguém colocando essas profecias de tempo, onde Jesus falou que não era para colocar, e as pessoas acabam abraçando, porque ela tem essa necessidade de sensacionalismo, ok? Isso é um tipo de fanatismo. E provavelmente a pessoa que fez essa pergunta nem estava pensando em colocar essa profecia de Daniel para o futuro, mas se você estava, de certa forma eu já respondi, mas eu lembrei que isso tem acontecido muito no adventismo. Isso é um tipo de extremo, que Jesus deixou claro, ok? Até mesmo eu não havia lembrado, quando eu falei sobre as trombetas, não colocar as trombetas no futuro, esse princípio de... Perdão, não princípio, mas essa regra que Jesus estabeleceu, esse juramento que não haveria mais tempo, aplica-se para as trombetas. Dá uma olhada no capítulo 9 e veja como as trombetas também têm um período de tempo, da qual deve ser calculado e estabelecido. Na sexta trombeta, se você avaliar no capítulo 9, no verso 15, fala: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então nós podemos ver que tem uma profecia de tempo bem longo, um período bem longo. E as pessoas pegam as trombetas, jogam para o futuro, a sexta, e aí o que você faz com a profecia de tempo? Você desconsiderou o que Jesus falou. Você está colocando uma profecia de tempo, da qual a irmã White endossou o cumprimento dessa profecia no grande conflito, e você pega ela e coloca no futuro. Então, para mim, isso seria um extremo na interpretação profética. Agora, voltando para aquelas profecias de tempo do final de Daniel capítulo 12, os 1290 dias, 1335, o ponto inicial seria a tirada do contínuo, que é no ano 508, independentemente do que você creia ser o contínuo. A data de início seria 508, e se estende a primeira profecia de tempo até 1798, mas bem-aventurado aquele que chegasse até 1843, justamente na pregação de Guilherme Miller. A sua primeira interpretação seria a data que Jesus viria em 1843. Então existe uma bem-aventurança para aqueles que fariam parte daquele movimento profético, que seria o movimento millerita. Ok. Eudine, talvez não seja com certeza não é uma resposta curta, mas vamos na tentativa de resumi-la. Qual a diferença entre pré e pós-lapsarianismo? Well, first, I brought some books with me. Primeiro, eu trouxe alguns livros comigo. If you can read English, Se você lê inglês, I have books and you should buy some of them. eu tenho livros sobre o assunto e você deveria comprá-los. They have chapters on the dual application of prophecy, Eles têm capítulos sobre dupla aplicação profética, on the 2520, sobre os 2520 on anos, the 1290 and 1335, os 2090, 1290 and on many other things that we're barely touching here. e muitas outras coisas que foram superficialmente tocadas aqui. If you can't read English, I'm sorry. Se você não consegue ler inglês, desculpa. Theologians use very large words. Os teólogos usam palavras muito longas. We shouldn't. Nós não deveríamos. Post-lapsarian Pós-lapsariano and e pre-lapsarian pré-lapsarianos are the kind of words that make people stop listening. são palavras que fazem as pessoas pararem de ouvir. But they refer to the fall of Adam and Eve. Mas elas se referem à queda de Adão e Eva. That was the lapse. Esse foi o lapso. So the question is, Então a pergunta é: what kind of nature did Adam have before he fell?
A questão é, que tipo de natureza tinha Adão antes dele cair? And what was he like after he fell? E como que ele era depois que caiu? If we come up to the time of Jesus, Se vamos ao tempo de Cristo, was he like the first Adam or like the changed Adam? ele era como o primeiro Adão ou com o Adão mudado? I can give a very brief answer to this. Eu posso dar uma resposta bem curta para When the isso. New Testament talks about the nature of Jesus, Quando o Novo Testamento fala sobre a natureza de it Cristo, never compares him to Adam. nunca compara com Cristo. It compares him to David and Abraham. O compara com Davi e Abraão. David and Abraham only had one nature. Davi e Abraão só tiveram uma natureza. They never had a nature before the fall. Nunca tiveram uma natureza antes da queda. They always had a fallen nature. Eles sempre tiveram uma natureza caída. Romans 1 said Jesus came with the seed of David. Romanos 1 diz que Cristo veio pela semente de Davi. Hebrews 2 says he came with the nature of Abraham. E Hebreus 2 diz que ele veio com a natureza de Abraão. Hebrews 2 says he was made like us in all things. Também diz que ele foi feito semelhante a nós em tudo. Romans 8 says he was made in the likeness of sinful flesh. Romanos 8 diz que ele foi feito na semelhança da carne do pecado. If you consider what the prophets say, Se você considera o que os profetas there's no dizem, question. não existe. Jesus came with weaknesses Dúvida. like you and I have. Ele tinha fraquezas como eu e você temos. He didn't come with bad habits, Ele não veio com hábitos ruins, but we'd have to talk much longer to talk about the nuances, like the little details of these mas things. temos que conversar muito mais para falar sobre os pequenos detalhes e nuances que He was existem. tempted like us. Ele foi tentado como nós. Amen. Amém. Giancarlo, temos uma pergunta, a última pergunta na nossa mesa redonda, direcionada a você. Talvez a pergunta foi feita, levantando a experiência que vocês têm lá no ICEVES, onde você dirige a instituição, com a agricultura. Então, a pergunta relacionada a este campo. Eu vou tentar melhorar aqui, porque ficou um pouco difícil de entender, mas a questão está relacionada ao aparecimento de lesmas no quintal, na plantação de verduras. Talvez a pessoa queira saber, mantenho, retiro, isso faz mais mal ou não? Tente nos falar um pouco sobre esse assunto. Talvez eu vou fazer o máximo para fazer que a pergunta seja inserida no tema da mesa redonda, que seria escatologia, né? Ok. Nós temos uma mensagem de vida no campo, não temos? Nós temos uma mensagem que devemos produzir o nosso próprio alimento, ou pelo menos parte dele. Isso serviria para a formação do nosso caráter, para ajudar a formação do caráter dos nossos filhos e também, quando chegar o decreto dominical, para que tenhamos nossa provisão de alimentos. Então, trazendo no contexto de eventos finais, talvez eu entenderia que a pergunta é: será que eu posso utilizar inseticidas químicos ou pesticidas químicos para aplicar na minha plantação? Nós sabemos que a irmã White fala sobre isso. Na verdade, ela diz que pode sim. Entretanto, isso não impede que nós escolhamos um método mais saudável, principalmente quando é uma plantação pequena, não é comercial, porque a pergunta foi uma plantação pequena. No quintal. Uma horta no Isso. quintal, que vai gerar muito menos pestilência, né? Muito menos pragas e coisas desse tipo. Eu não tenho visto necessidade de utilizar pesticidas químicos ou outros tipos de venenos químicos para combater pragas. Até porque se alguma praga afetar a sua plantação, como ela é pequena, você destrói ela, faz outra sobre outra daquele item que você plantou. Não seria uma grande perca, não seria equivalente a você ter uma produção comercial que você vai perder e provavelmente ter que vender a sua propriedade. Não é o caso. Se fosse o caso, eu usaria pesticida químico, melhor do que eu perder a propriedade, meus filhos não têm onde morar e eu não conseguir viver no campo, ok?
Mas falando novamente da minha horta pequena, existem outros métodos para você combater. Se você buscar no próprio site do iService, iService.org, nós temos uma seção de livros em PDF, e lá tem um livro que fala sobre horta orgânica e ensina como você usar pesticidas não químicos, mas orgânicos. Você pode utilizar. No caso de lesma, eu já tive uma horta, não lá no iService, mas em outro lugar que eu morei, que tinha lesmas. E geralmente elas gostavam de aparecer de manhã cedo e no final da tarde, porque era mais fresco para elas e o sol do dia elas não gostavam, então elas se escondiam. Então, quando dava de manhã cedo e no final da tarde, eu ia lá na horta e eu matava elas. O meu pesticida era uma pedra, ok? Pesticida significa que você vai matar, entendeu? Só isso que significa. Então, o meu pesticida que eu usava não era nem mesmo algum spray orgânico, ok? Era uma pedra. Todos os dias eu saía lá, matava as lesmas. E sabe de uma coisa? O pesticida da pedra funcionou para as lesmas, ok? É claro que outros tipos de pragas e fungos vêm exigir outros remédios orgânicos que você pode encontrar naquela apostila que eu mencionei a vocês no site do iService. Ok, muito obrigado, Giancarlo. Agradeço a participação aqui na mesa redonda. Agradeço também o irmão Udina, a participação, a Mariana também pela tradução. Esta foi a nossa última mesa redonda. Nós terminamos por aqui, mas espero que as mensagens que foram aqui trabalhadas, tudo que foi aqui compartilhado, permaneça em nossas vidas. Eu convido aqueles que puderem que se coloquem de joelhos. Mariana, dirige esse momento de oração para nós. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de discutir com os nossos irmãos e para sabermos pontos de vista diferentes sobre a verdade, para que nós possamos ser edificados. Ajuda-nos, Senhor, a ter o discernimento espiritual para tomarmos nossas próprias decisões a respeito das coisas e respeitarmos os nossos irmãos que tomam também as suas próprias decisões. Queremos pedir que o Senhor dirija todo o nosso ser, nos guie na verdade e nos ajude a praticá-la segundo o teu querer. Também, Senhor, guiando o desejo do nosso coração, que nossas perguntas e tudo na nossa vida seja não para criar confusão, mas para resolver os problemas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Profecia dos 2520 anos. James White wrote against it. Tiago White finalmente escreveu contra essa profecia. He said it's not a prophecy. Ele disse que não era uma profecia. Not a time prophecy. Pertinente a tempo. Uriah Smith wrote against it. Uriah Smith também escreveu contra essa profecia. He said it's not a time prophecy. Que não era uma profecia de tempo. And it was kind of left quiet like that for more than 100 years. E ficou subjugado essa doutrina por praticamente 100 anos. Then about 15 years ago, então, cerca de 50 anos atrás, a man in America began preaching about this prophecy again. Um homem nos Estados Unidos começou a pregar sobre essa profecia novamente. He taught that it was the present truth for this time. E ele ensinava que esta profecia era a verdade presente para esse tempo. That preaching about this will bring the latter rain. E que pregar sobre esse tema traria a chuva serôdia. That's not true. E isso não é verdade. The latter rain comes by preaching about Jesus. A chuva serôdia virá através da pregação de Jesus. About Christ and his righteousness. Sobre Jesus, justiça nossa. About the message that came in 1888. A mensagem que veio em 1888. So those who are preaching about this prophecy, aqueles que pregaram sobre essa profecia dos 2520 anos, they've made one small mistake and one big mistake. Fizeram um pequeno erro e um grande erro. The small mistake, o erro pequeno, is to believe that the 2520 is a real prophecy. Foi acreditar que os 2520 anos é uma profecia de tempo. That's a harmless mistake.
E é um erro que não causa nenhum dano. It didn't cause any problem for William Miller. Nunca causou nenhum dano para Guilherme Miller. It didn't cause any problem for the other Millerites. Nunca causou nenhum dano para outros Milleritas. Bom dia a todos os irmãos, congressistas do 21º Congresso do IESH. Vamos a mais uma mesa redonda, cujo tema Extremos na Escatologia. Temos hoje como participantes o irmão Eudin, sendo traduzido pela irmã Mariana, e temos também o irmão Giancarlo aqui presente em nossa mesa. Convido aqueles que puderem se colocarem de joelhos para fazermos uma oração. Convido o irmão Giancarlo a dirigir esse momento. Nosso Pai Celestial, nós clamamos agora, mais uma vez, pelo derramamento do Espírito Santo, para iluminar a nossa mente, para darmos respostas que possam vir do Teu trono de graça. Abençoe aqueles que estiverem assistindo a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então dando início, mas antes, Giancarlo, antes de darmos início às nossas perguntas, Giancarlo, eu sei que você tem um material em áudio, com pregações, com mensagens bastante edificantes. Diz pra gente como fazemos nós para adquirirmos esse material. Fale um pouquinho sobre esse material. Eu tenho um ministério chamado Andando com Deus, que são mensagens em áudio, mensagens que vocês ouviram no congresso e às vezes outras mensagens que eu prego em diferentes lugares. E nós enviamos para pessoas que se inscrevem gratuitamente a cada 2 meses. Vamos então dando início à nossa mesa redonda. A primeira pergunta direcionada para o irmão Eudin. Irmão Eudin, diga por favor sobre a profecia dos 2520 dias e nos diz sobre os adventistas milleritas. Eles acreditavam nela? So I've written a whole article on this topic. Eu escrevi um artigo. Outro contexto é mais como 7 vezes mais a intensidade, bem diferente do primeiro. I don't know if any of this makes sense in translation. Eu não sei se o que eu estou tentando dizer faz sentido na tradução, mas na verdade faz, né? Pelo menos. But William Miller didn't know Greek or Hebrew. Guilherme Miller, ele não sabia grego e hebraico. And he used a type of concordance that made no reference to Greek or Hebrew words. E ele usou um tipo de concordância que não fazia referência a palavras gregas e hebraicas. So when he was reading Leviticus 26, então quando ele leu Levíticos 26, he didn't know that it was very different than in Daniel 4. Ele não conseguiu perceber que as palavras usadas em Levítico 26 eram bem diferentes das usadas em Daniel capítulo 4. So when God said he would punish Israel very intensely, então quando Deus pronunciou que puniria os israelitas intensamente, Miller thought it would be for 7 years. Guilherme Miller achou que seria por 7 anos. And he understood those years to be symbolic years. E ele compreendia o princípio dia ano, então ele entendia como um ano simbólico. And that's how you get the 2520 years. E é assim que nós chegamos na profecia dos milleritas dos 2520 anos. 7 times 360. Porque eles multiplicam 7 vezes 360, que é o ano judaico. It was never a very important idea to William Miller. Nunca foi algo importante para Guilherme Miller essa profecia. He always mentioned it just in connection with a few other of those prophecies. Ele mencionou algumas vezes em conexão com algumas outras profecias. Then, about 10 years after the disappointment, então, cerca de 10 anos depois do grande desapontamento, Adventists stopped speaking about this 2520 prophecy. Os adventistas cessaram de falar e pregar sobre essa conclusão porque ele pegou o ano jubileu de 49 anos. By 50. 49 by 50. E ele multiplicou por 50. Also,
when he was reading Leviticus 26, Também quando ele estava lendo o livro de Levíticos, capítulo 26, he saw, at least in the English Bible, ele viu, pelo menos na tradução em inglês, that it says that God would punish the people 7 times. que Deus iria punir o povo 7 vezes. Now, in the Bible, this phrase 7 times E na Bíblia, essa frase 7 vezes is used several different ways. é usada em diferentes maneiras. And this could be very different in Portuguese, so I'm just E é claro explaining. que na Yeah. versão portuguesa pode ser bem diferente, eu não sei. In the story of the 3 friends of Daniel, Na história dos 3 amigos de Daniel, when the fire is heated up, quando o fogo, a fornalha ardente foi aquecida, it's heated up 7 times. foi aquecida 7 vezes mais. And when Solomon is speaking, Quando Salomão estava falando, he says that a righteous man falls 7 times ele disse and que o rises justo again. cairia 7 vezes, mas se levantaria. And then in Daniel chapter 4, E também em Daniel capítulo 4, there's a prophecy that Nebuchadnezzar would eat grass like an animal for 7 times. tem uma profecia que disse ou preveu que Nabucodonosor comeria grama por 7 tempos. Now, if you have a 7 concordance, vezes, né? Seria 7 tempos em inglês. these 3 places look very different. Se você tiver uma concordância bíblica e procurar esses textos, você vai ver que o contexto são bem diferentes. One of them looks like 7 time periods. Um deles é um período de 7 tempos. The other 2 look like 7 7 repetitions or intensity. Sobre este assunto. Jeff Pippinger lives just a few miles from my house. Um homem que mora algumas milhas de distância da minha casa. He and I have the same eye doctor, Nós temos o mesmo the same doctor of our eyes. doutor para os olhos, né, para a vista. Oftalmologista. The Millerites had understanding of Daniel and Revelation. Os mileritas tinham compreensão das profecias de Daniel e Apocalipse. The 2300 days was the foundation of the 7th month movement. E as 2.300 tardes e manhãs era o fundamento do movimento milerita, né, da pregação. The date October 22, 1844 A data de 22 de outubro de 1844 was based on the 2300 day prophecy. foi fundamentada na profecia das 2.300 tardes e manhãs. But aside from the prophecies of Daniel, Mas, além das profecias de Daniel, William Miller had a number of other prophecies he talked about. Guilherme Miller também pregava sobre outras profecias. 3 of those prophecies were never mentioned directly by a prophet. 3 dessas profecias nunca foi diretamente mencionadas pelos profetas. He talked about the 6,000 years. Ele falava sobre os 6.000 anos. But no prophet says that it will be 6,000 years before Christ's coming. Mas nenhum profeta na época falava sobre 6.000 anos de conflito para Jesus voltar. Ellen White talks about it being kind of a rough 6,000 years. Armand White mais tarde falou sobre aproximadamente 6.000 anos de conflito nessa terra. And William Miller talked about a prophecy that was 2,450 days, 2450. 2450. Ele também falava sobre uma profecia de 2.450 dias. He got to this number by multiplying the year of Jubilee, 49 Ele years, chegou